Telmar Almeida de Oliveira, sou o chefe do cartório eleitoral da 21ª Zona Eleitoral de Florânia. Estou aqui para conduzir com os demais servidores desta zona essas eleições de 2010. Estamos bem próximo da eleição do dia 3 de outubro. Quanto ao exercício do voto nestas eleições de 2010, o artigo 47, parágrafo 1º da resolução 23.218 do TSE traz a necessidade da apresentação do título e de um documento com foto para o eleitor exercer o voto no dia 3 de outubro. Então, o eleitor terá que apresentar perante a mesa receptora de votos seu título e um documento com foto. Qual seja esse documento? Carteira de identidade, carteira de reservista, habilitação, carteira de trabalho ou uma carteira profissional. Necessariamente o eleitor terá que apresentar os dois documentos. Não adianta o eleitor apresentar o título ou o documento com foto. Apenas com os dois documentos em mãos o eleitor poderá exercer o voto no dia da eleição. Não pode o eleitor votar com o título e com o registro de nascimento, vez que o registro de nascimento não contém foto. Então, essa é uma das exigências trazidas pela legislação eleitoral recente para as eleições de 2010. É uma novidade que a gente sabe que vai pegar muitos eleitores de surpresa, apesar da massificação da campanha de divulgação feita pelo TRE, RN e pelo TSE em todo o estado e em todo o Brasil, dessa alteração da legislação e da necessidade da utilização desses dois documentos. Frise-se que os dois documentos, o título e o documento com foto, terão de ser apresentados em conjunto e não alternativamente. Queria deixar também aqui, claro, uma restrição trazida pela legislação eleitoral, também a resolução 23.218 do TSE, seu parágrafo 81, que proíbe a utilização de camisetas pelos fiscais de partidos dentro da sessão eleitoral. A proibição já existia para distribuição de camisetas, bonés, brindes, broches e outros dígitos pelos candidatos desde as eleições de 2006. E para estas eleições, os fiscais de partidos, sei que os fiscais de partidos podem utilizar vestimentas que caracterize pedido de voto ao candidato, ao partido ou à coligação. Não pode haver de forma alguma nestas eleições padronização de vestimentas destes fiscais de partidos, retidos, e dos delegados de partidos no âmbito das sessões eleitorais. Voltando ao período eleitoral, quero deixar bem claro que estamos nesta semana, especificamente hoje, dia 9 de setembro, e amanhã, dia 10, realizando treinamentos dos mesários e dos supervisores de locais de votação dos municípios desta 21ª Zona Eleitoral: Florânia, São Vicente, Tenente Laurentino. Sabemos que o eleitor é o principal personagem para a realização das eleições
o mesário se encontra-se numa figura de elo entre o eleitor e a justiça eleitoral. Então, o mesário, quem exerce um ônus público de conduzir os trabalhos da mesa receptora de voto no dia da eleição, prestando esse serviço importantíssimo que todos sabem, a justiça eleitoral, de forma gratuita, para que as eleições transcorram dentro dos padrões e princípios constitucionais da transparência, legalidade e imparcialidade. Então, esperamos que com esse treinamento eles saiam instruídos suficientemente de suas atribuições para o dia da eleição, dia 3 de outubro de 2010. Por fim, eu gostaria de chamar a atenção dos eleitores quando do exercício do voto no dia 3 de outubro, em relação à quantidade de candidatos na urna eletrônica para estas eleições de 2010. Sabemos que nessas eleições gerais serão 6 votos na urna. O eleitor terá que exercer 6 vezes o voto. Como são esses 6 votos? O primeiro voto será dado para deputado estadual. O segundo voto para deputado federal. O terceiro voto para o primeiro senador. O quarto voto para o segundo senador. O quinto voto para o governador. E o sexto e último voto para o presidente da República. Então, o eleitor tem que ficar atento quanto a isso, porque serão 6 telas na urna que ele terá que passar até concluir o voto. Então, para que não ocorra empecilho no voto, o eleitor deve prestar bastante atenção no voto de cada candidato e só confirmar quando tiver certeza que aquele voto é para o candidato que ele quer realmente efetivar. Então, temos que chamar bastante atenção dos eleitores nessas eleições de 2010, porque nas eleições passadas de 2008, o eleitor exercia apenas 2 votos, para prefeito e vereador. Então, nestas eleições de 2010, repito-se, são 6 votos e os eleitores terão que ter bastante atenção para não anular seus votos inconscientemente ou deixarem de votar nos seus candidatos preferidos. O eleitor, para evitar transtorno, já pode ir à sessão no dia da eleição portando sua colazinha contendo os números dos seus 6 candidatos para facilitar o exercício do seu sufrágio no dia 3 de outubro de 2010. E para você, internauta, que está ligado no InfoSide, fique atento para as eleições de 2010. Exerça seu voto com consciência, com transparência e dentro da legalidade que a Justiça Eleitoral espera. Uma boa tarde e obrigado a todos.